Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos estudar espelho plano. É um tema mais tranquilo, tem que decorar pouquinhas coisas, não tem fórmula, então é aquele tipo de questão que não podemos perder no vestibular. O espelho plano, conforme muitos de vocês já sabem, ele consegue reproduzir uma imagem idêntica ao nosso objeto. Então, se eu tenho aqui uma pessoa olhando para esse espelho, vai reproduzir a mesma distância desse espelho E, uma pessoa com a mesma característica, do mesmo tamanho e também na mesma distância. Então, se eu tenho a distância do objeto, aqui eu vou ter a minha distância da imagem idêntica. Se a altura do objeto H, vou ter a altura da imagem também H. O único probleminha que eu tenho no espelho plano é que as imagens elas são formadas de maneira invertida. Então, se eu tenho de um lado escrito a palavra Diego, do outro lado vai formar a mesma palavra, com a mesma altura, com o mesmo tamanho, mesmo espaçamento, porém invertido. O, G, E, I, D. Toda vez que formos falar sobre espelho, nós precisamos gravar a seguinte regrinha. Se a minha imagem formou do lado de cá, no primeiro quadrante, ela sempre vai ser virtual direita. Se ela formou aqui embaixo, chamaremos de real invertido. Então, repara que a característica do espelho plano vai ser sempre virtual direita. Como o tamanho é igual, nós chamamos de virtual direita igual. Agora, vamos simular que eu quero calcular o tamanho do espelho que tem que ser colocado entre o nosso objeto e a nossa imagem para que ele consiga se enxergar por inteiro. O que eu faço? Eu vou na altura do olho do nosso observador e traço lá na cabeça da nossa imagem. Faça a mesma coisa no seu pé. Quando isso acontece, forma-se um triângulo. Aí eu consigo fazer semelhança de triângulo. Então ficaria assim, ó. O tamanho do nosso espelho E está para a distância D, assim como o tamanho da pessoa H está para a distância de 2D. Consigo simplificar o nosso D, ou seja, quando eu for comprar um espelho, basta eu comprar ele da metade da minha altura, que eu vou conseguir me enxergar por inteiro. Qual a altura que eu tenho que colocar ele do chão? Eu faço a mesma coisa, o mesmo raciocínio, porém com a parte de baixo. Aí eu pegaria a altura do meu olho ao chão está para 2D, assim como o tamanho do meu espelho, vou chamar de Y, está para D. Então ficaria assim, ó. A altura que ele está do chão está para D, assim como a altura do meu olho está para 2D. Simplificando, a altura que meu espelho tem que estar do chão é H sobre 2. Então, essas são algumas características do espelho plano. Podemos usar o espelho plano também para conseguir um campo visual maior. Então, vamos entender como que é o desenho do campo visual. Cai muito exercício de campo visual usando retrovisor de carro, usando espelho de uma loja. Então, vamos colocar aqui que está o nosso E, pode ser o nosso retrovisor do carro. Aqui vai estar o motorista. E aí eu quero saber quais pontos eu vou conseguir enxergar. Se eu vou conseguir enxergar A, B, C.
Você pega o seu observador, imagina que tem uma linha aqui acompanhando esse espelho e joga ele simetricamente atrás do espelho. Então aqui está meu M'. Faz um traço do começo do espelho, olha lá, de uma bordinha dele, ó. De uma bordinha dele até a outra borda desse espelho. Tudo isso daqui é o nosso campo visual. Então, o nosso motorista M será capaz de enxergar o ponto A, B e C, porque está dentro do campo visual. E por fim, outra coisinha que os vestibulares também gostam de cobrar de espelho plano são as associações entre dois espelhos. Então, quando eu coloco dois espelhos sob um determinado ângulo alfa, o nosso observador que está entre eles será formado mais de uma vez, porque na hora que ele gera a imagem, nós vamos ter imagem da própria imagem, assim por diante. Tanto é que existem algumas lojas que colocam espelhos paralelos e aí a gente vai enxergar infinitas imagens. A fórmula que representa isso é: número de imagens é igual a 360 dividido por alfa, que é a inclinação entre os espelhos, menos 1. Então, por exemplo, vamos supor que o nosso ângulo alfa é 60 graus. Aí vai ser N igual a 360 sobre 60 menos 1. N é igual a 6 menos 1, 5. Então, o meu observador entre dois espelhos formando 60 graus, nós vamos ter ao todo 5 imagens. Agora, vamos resolver algumas questões sobre espelho plano. Então, essa primeira questão é uma questão da UFAL. E ele fala o seguinte: a figura a seguir ilustra um espelho plano e dois pontos, A e B, situados ao longo de uma linha perpendicular ao espelho. A distância do ponto B, a imagem do ponto A é igual a... Então, eu tenho aqui minha superfície, meu chão, tenho um espelho plano, tenho meu objeto B, meu objeto A. Eu quero saber a distância que meu objeto B está da imagem do ponto A. O ponto A está a 3 centímetros do espelho, então a sua imagem também estará a 3 centímetros do espelho. Aqui está a imagem dela. Eu quero saber, então, qual é a distância desse ponto B até esse ponto A'. De B até o espelho é 1, do espelho até o A' é 3, então tem uma distância de 4 centímetros. Então, nosso gabarito, letra C. Vamos agora para a nossa segunda questão. Segunda questão, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Na figura a seguir, O representa um objeto pontual luminoso, E, um espelho plano, e X, o observador. Então, aqui eu tenho o meu espelho. E aí ele traz vários pontos. Ele trouxe o observador X, o objeto O e vários pontos atrás do espelho. A imagem do ponto O está corretamente posicionado no ponto. Acabamos de ver que quando eu tenho meu objeto, a imagem dele forma na mesma distância que ele está do espelho. Então, se aqui está o O, aqui está a imagem dele. No ponto, então, número 1. Gabarito, letra A. Vamos agora para a terceira questão de espelho, uma questão da FUVEST. Então, vocês vão perceber que até a FUVEST, né,
cobra questões simples de espelho, não tem como complicar espelho plano. É um assunto bem tranquilo. Uma jovem está parada em A, distante de uma vitrine cujo vidro é de 3 metros de largura. Age como uma superfície refletora plana. Ela observa a vitrine e não repara que um amigo, no instante t0, que está em B, se aproxima com velocidade de 1 metro por segundo, como indicado na figura vista de cima. Então, aqui está A, ela olha na vitrine e não percebe que tem um amigo caminhando aqui de B em direção a A. Se continuar observando a vitrine, a jovem poderá começar a ver a imagem do amigo refletida no vidro após um intervalo de tempo de aproximadamente de... Resumindo, eu quero saber quando que A vai ver o seu amigo B. Quando que isso vai acontecer? Então, eu pego o nosso objeto A, jogo ele do lado de cá. Então, tem aqui minha vitrine, aqui meu observador A, jogo ele do lado de cima, a linha. E vou fazer o meu traço lá do campo visual, começo do espelho, final do espelho. Então, eu chego aqui, imagino que A está aqui em cima e faço o traço. Na hora que eu fizer o traço, vou perceber que esse traço vai passar nesse quadradinho. Ou seja, B vai ter andado 2 quadradinhos. B vai estar aqui, ele vai ter andado 2 quadradinhos. Cada quadradinho vale 1 centímetro. Então, B percorreu uma distância de 2 a 1 metro. Então, ele percorreu 2 metros. A velocidade do objeto B é de 1 metro por segundo. Como eu quero achar o tempo, só fazer então Deus vê tudo. Matéria de movimento uniforme. Também temos já vídeo aí gravado no canal. Quem não estudou, volte lá. Distância de 2, velocidade 1, tempo não sei. Tempo de 2 segundos. Gabarito, letra A. Agora, a quarta questão de espelho plano, nossa quarta e última questão, uma questão do vestibular da Unimontes. Um homem caminha com velocidade de 3 metros por segundo em relação ao solo, em direção de um espelho plano E, o qual também se move com velocidade de 4 metros por segundo. O módulo da velocidade da imagem em relação ao homem é... Então, eu tenho aqui o chão, tenho um espelho, só que esse espelho ele está em cima de uma rodinha, então ele está se movendo para a esquerda, com uma velocidade de 4. O nosso homem, ele tenta aproximar o espelho com uma velocidade de 1. Por que de 1? Porque esse homem, ele está indo a 3, o espelho se move a 4. Então, nós temos uma velocidade relativa de 1 menos o outro. Então, nós temos 4 menos 3, 1 metro por segundo. Só que como o espelho está mais rápido que o homem, então é como se ele estivesse afastando. Se eu fosse representar isso de forma estática, seria um espelho parado, agora o espelho com velocidade 0, e o nosso observador afastando do espelho com velocidade de 1. Se ele afasta do espelho com velocidade de 1, a sua imagem também afasta do espelho com velocidade de 1. Eu quero saber qual é a velocidade do homem em relação à sua imagem. Então, nós temos uma velocidade relativa de 1 mais 1. Então, vai dar 2 metros por segundo. Então, o gabarito vai ser letra C. Então, é isso, gente. Agora a gente finaliza o nosso vídeo sobre espelhos planos. Curtam, comentem, qualquer dúvida, manda aí nos comentários, compartilhe nosso vídeo e até o próximo.